Show de bola, show de bola. Vamos lá, pessoal? Nossos minutos de sabedoria. Então nós vamos falar hoje de Jacó, né? De Jacó ou Israel, né? Então, Jacó ou Israel, nós vamos falar hoje, ok? De Jacó. Vamos falar de Jacó, que fica mais fácil para não ficar falando dois nomes toda hora. Jacó. Nós falamos de Abraão, Isaac, e eu achei interessante nós falarmos hoje sobre Jacó. Então, vamos modelar Jacó, né? Alguns pontos importantes de Jacó ou Israel, tá? Então, como você quiser chamar, mas nós estamos falando da mesma pessoa e vamos modelar um pouco a vida dele. O que nós podemos aprender com Jacó? Já coloca aí um ponto importante que você aprende aí com a vida de Jacó, tá? Coloca aí algum ponto aí que você acha importante na vida de Jacó. Então nós falamos de Abraão, nós falamos pontos importantes, né, que nós podemos aprender com ele. Falamos de Isaac ontem e hoje nós vamos falar de Jacó. Opa, legal, né? Então, o rei dos doces falou, eu sou fã, né, de Jacó. Isso mesmo. Então, o primeiro ponto que eu separei para nós falarmos e modelarmos aqui sobre Jacó é que ele era convicto do que ele queria, certo? Então, desde o começo da história dele, na verdade, desde o ventre ali, né, ele já vem ali convicto do que queria, né? Então, quando ele era claro ali que ele queria a bênção, né? Ele queria a bênção. Então, em alguns pontos da história, a gente vê aí ele com o irmão, né? Ele ali, no momento que o irmão dele chegou, certo dia, né, com fome, o irmão dele pedindo, já veio na mente dele na hora, ó, me dá o direito da sua primogenitura. Então, a gente percebe que ele queria a bênção. Ele queria a bênção, naquele momento do anjo também, ele quer a bênção. Então, assim, nós vamos falar de um ponto negativo dele, né? Sobre a bênção, mas esse ponto, esse desejo em ser abençoado por Deus, né? Esse desejo de ser abençoado por Deus, nós temos que ter também. Né? Esse desejo de falar assim, olha, eu não dou um passo se Deus não estiver comigo. Eu não dou um passo se o Senhor não for comigo. Né? Como Moisés mesmo, nós vamos modelar ele outro dia, mas como Moisés, né? Ele falou, olha, o Senhor chegou nele e falou, olha, pode ir, vai ser abençoado, vai lá, só que eu não vou. Ele falou, não, eu quero a tua presença, eu quero estar com o Senhor. Tá? Então a gente tem que ter isso claro na nossa vida, a bênção de Deus. Outro ponto importante, ele fez uma aliança com Deus. Então hoje nós vamos ver aqui um camarada que o nome dele já não era muito legal, Jacó, né? Quer dizer usurpador, né? E depois Deus muda até o nome dele, porque ele fez uma aliança com Deus. Ele viu a necessidade de ser compromissado com Deus. Ele fez um voto com Deus. Então, não sei se você já fez uma aliança com Deus. Você precisa, né, se modelar aí através de Israel, de Jacó, e fazer uma aliança com Deus. Uma aliança de andar com Ele, que esteja bom, que esteja ruim, você sempre vai estar com Ele. Né, na sua trajetória, na sua vida, você sempre vai estar caminhando com o Senhor, independentemente das circunstâncias, né, você tem que ter essa aliança com Deus, modelando Jacó. Nós percebemos na vida de Jacó que ele teve um encontro com Deus. Não sei se você já teve um encontro com Deus, né, mas a gente percebe aqui a importância na vida de Jacó que ele teve um encontro com Deus. Ele realmente se encontrou com Deus. Ele teve um momento único com Deus. Né? Então, quando ele estava fugindo ali, né, do seu irmão ali, correndo ali para a nova terra, ele teve esse encontro com Deus. E eu percebo aqui, analisando a vida de Jacó, a importância de termos um encontro genuíno com o Senhor. Sabe, a gente tem uma experiência com Deus, a gente tem uma experiência viva do Criador, uma experiência. Não sei se você já teve uma experiência com Deus, né? Mas você precisa ter esse encontro com Deus. Agora, de forma prática, ele era um cara estratégico. Cara, ele era muito massa, sabe? Ele era um cara estratégico. Então, quando ele começou a trabalhar para
pro seu sogro ali, cuidando das ovelhas, né? Cuidando das ovelhas. Ele teve uma estratégia ali muito massa ali, de umas varas nos canos, né? Que é onde ele combinou, olha, as malhadas são minhas e as lisas são suas e foi por várias vezes ali, trocando ali o seu sogro malandrão, né? Seu sogro malandrão ali, querendo usurpar ali, e Deus era com ele, claro que tinha a bênção de Deus ali também, mas ele começou a montar umas estratégias. E no mundo business, principalmente, você precisa ter algumas estratégias. Eu lembro, eu tinha uma distribuidora de perfumes, e eu fui uma das 3 maiores distribuidoras de perfumes na época, porque eu montei uma quantidade com frete grátis, né? Então a pessoa me pedia uma quantidade de produtos, eu entregava na cidade sem custo de frete. Então eu saí da geral, sabe? Eu saí do que todo mundo faz. Você não precisa reinventar a roda. Tem gente que vai no extremo, quer reinventar a roda nos negócios. Mas você também não precisa ser mais do mesmo. Você pode ser criativo, ser estratégico. Você precisa, não é nem pode ser estratégico. Nós percebemos aqui na vida de Jacó que ele foi estratégico. Então as ovelhas chegavam para comer, para beber água, alguma coisa, ele ia e organizava ali umas varas nos canos. Depois você lá lê ali próximo de Gênesis 30 ali, você vai ver a estratégia que ele teve, né? De sempre ele tinha uma estratégia para que as novas crias das ovelhas viesse da forma que ele queria, ou lisa, ou malhada, ou riscadinha, tal. Então ele tinha a sua estratégia. Então no seu negócio aí, falando de negócio, você precisa ser estratégico. Jacó também, ele aprendeu com o tempo a resolver seus problemas. Tem pessoas que saem dos seus negócios, saem da onde está trabalhando, saem da igreja, saem de tudo que é lugar, porque não consegue resolver um problema. Então, se você quer ser um cara empreendedor, né, que é uma das veias nossas aqui, de assunto, empreendedorismo. Se você quer ser um cara empreendedor, você vai precisar aprender a resolver problemas. Jacó ali, ele, depois de alguns anos, ele teve que retornar, né, resolver alguns problemas do passado, e ele retornou ali e ele aprendeu como resolver problema, né? Então ele teve algumas estratégias, inclusive lembrando agora até a forma dele se encontrar com o irmão dele, ele fez de forma estratégica, né, mandando presentes, organizando ali, né, a sua chegada. Então era um cara muito estratégico, né? Nessa manhã, que nesse almoço aqui, nesses minutos de sabedoria, a gente percebe aqui que tá sempre, todo dia tem um ponto assim que eu sinto muito forte aqui, né? Que a gente precisa fortalecer. E hoje tá claro aqui na vida de Jacó que sobre estratégia. E sempre, tudo na vida, você vai precisar de alguma estratégia. Você vai precisar resolver problemas, você vai precisar ter essa aliança com Deus. E um ponto negativo, né? Lá na frente a gente vê, né, falando da família dele, né? Que tinha um filho predileto, né? Tinha até a história por causa de Raquel, tudo, mas é um ponto negativo na vida dele, que eu percebo aqui, e imaturo, né? Quanto ao tempo das coisas. Ele queria a bênção, foi o que eu comecei falando, só que ele queria a qualquer custo, né? Então, nesse ponto, eu percebo que ele não foi muito legal, tá? Embora que lá na frente ele teve que consertar. A vida foi ensinando algumas coisas para ele e ele foi, em algum momento ali da vida dele, imaturo. Mas eu falo isso, mas quantas das vezes também nós falhamos nesse ponto, somos imaturos em lidar com a situação, em lidar com algo na família, no trabalho, na igreja, e nós precisamos aprender, né? Ser pessoas maduras que aprendem, que a gente precisa aprender a resolver algumas situações da vida, certo? Então fica aí, o ponto forte aí, rapidinho, para você almoçar, você que não almoçou, ou você voltar a trabalhar. O ponto forte de hoje é a estratégia. Vamos ser estratégicos, vamos aprender a resolver algumas coisas na nossa vida, vamos ter aliança com Deus, mas tudo que você for fazer, né, no seu trabalho, no seu negócio, na sua vida, na sua família, seja estratégico, seja direcional, faça as coisas com estratégia.
ok? Vamos para o momento de oração. Talvez você está precisando de uma oração aí. Eu quero abençoar a sua vida nessa hora. Não deixe de compartilhar e comentar. Talvez você vá assistir depois, não está assistindo ao vivo, mas vai estar assistindo depois. Não deixe de comentar algum ponto que você acha importante na vida de Jacó, tá? Algum ponto que você se identifica, para que depois a gente possa até compartilhar novamente e acrescentar esse ponto que você compartilhar com a gente, tá? Vamos lá. Senhor, eu quero te agradecer por esse momento tão maravilhoso na tua presença, Senhor. Meu Deus, eu sei que o Senhor está nos ensinando aqui algo. Meu Deus, e o ponto forte hoje, ó, todos os dias o Senhor tem trazido algo mais forte dentro do que nós estamos compartilhando. E hoje foi ser estratégico. Senhor, nos ajude a ser estratégico na nossa família, na igreja, no nosso trabalho, na nossa empresa, tudo que nós formos fazer, que o Senhor nos dê uma mente estratégica, pessoas que realmente têm uma mente brilhante, Senhor, que realmente a gente possa vencer os obstáculos da vida. E eu creio, Deus, que grandes coisas estão por vir. Abençoa cada um que está assistindo agora ou depois gravado no YouTube, e que nós venhamos ser mais que abençoados, porque nós temos uma aliança com o Senhor, nós tivemos um encontro genuíno com o Senhor. Amém? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Seja estratégico. Não deixe de compartilhar com pelo menos 3 pessoas aí que precisa aprender essas verdades importantes que nós estamos compartilhando. E nós nos veremos amanhã, 12h07. A partir de agora, essa mensagem vai estar no YouTube, tá? A gente deixa no dia fixado no feed do Instagram, Roger Brocker. E depois a gente manda pro YouTube, Roger Brock. Segue lá, não deixe de seguir, compartilhar. Um beijo no seu coração e até amanhã.